Fala pessoal, aqui que você fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o vídeo do canal do Espaço Nerd, os piores tipos de monstro dos quadrinhos. Então bora ver aí os personagens, tipo, os monstros, tudo em questão de força, né, os monstros mais poderosos, tudo. Cara, deve ser só seres bem absurdamente, tipo, monstruosos mesmo pra estarem aqui, né? Porque os piores, cara, então você já espera, tipo, aqueles bem monstruosos mesmo. Então bora lá, vamos ver como que tá o vídeo. Poder, cara, aquele tipo de poder que a maioria das pessoas não gostariam de ter, de É possuir, cara. complicado, né, Que mano? faz com que Tem os uns personagens, né, a mutantes, maioria dos tem uns personagens acabam mutantes aí que tem uns ficando mais poderes pro bem lado do mal. monstruosos Ou que mesmo. mesmo que ele fique do lado bonzinho, né, do lado do bem com esse poder, ele Acaba sempre tem que sendo. ficar lutando contra um lado sombrio que esse poder fica trazendo pra ele. Aí Pois é, cara, eu complica bastante, considero cara. esse tipo de Mas poderes às como vezes esses poderes deixam, maldições. E vocês vão tipo, entender melhor o porquê tão disso. poderosos E existem mesmo. Você... diversos tipos de maldições nos Mano, a quadrinhos questão de força sua sinistras, cresce desde absurdamente seres grande, né? sobrenaturais e Mas é um demoníacos poder como complicado, né, de vampiros, controlar tudo. lobisomens e outros monstros, né? Como também maldições lançadas por feitiço a alguém, né, alguma pessoa. Também tem aqueles que nascem com um tipo de maldição em forma de um poder, né? E eu vou contar pra vocês quais são esses tipos de maldições, É, né? uns Essas poderes que você não maldições que consegue existem controlar, dentro dos poderes quadrinhos. que Quais são elas transformam e quais você, os muda poderes totalmente que essas seu maldições estilo, você concedem em aos seus si, é usuários, né? Aos complicado. seus Mas amaldiçoados, normalmente digamos esses assim. poderes são os Para mais continuar vendo poderosos, né? esses conteúdos diferenciados aí do YouTube, se inscreve aqui embaixo e também deixa o like para você me apoiar a continuar trazendo cada vez mais vídeos assim diferentes, exclusivos, né? É isso então, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Começando então, cara, temos aqui a primeira maldição, que é a maldição da licantropia. Que se você não sabe que é bem fácil, cara. É a maldição que faz com que um ser humano consiga Se virar um transforme, né? lobisomem, né? Virar um lobo Ali cantou. gigante, bombadão, ou então um lobo de 4 patas que sai correndo. Dentro dos quadrinhos, a gente tem várias histórias que trazem personagens com esse tipo de maldição, né? E sempre é retratado aí como uma maldição mesmo, né? Por parte dos Normalmente personagens. sim, Você né? acaba se transformando em um monstro desses e ainda fica sem controle Essa obra aí de é muito si. da hora, Você cara. acaba querendo machucar outras Essa obra é muito boa. pessoas, né? Bem complicado. Temos, por Eu acho muito exemplo, da o hora a Man-Wolf, né? O personagens que tem Homem-Lobo, o que é o filho poder do de Jonah lobisomem. Jameson, aquele jornalista lá que adora perturbar o Homem-Aranha. Nos quadrinhos, cara, o Man-Wolf acaba conseguindo esses poderes nessa maldição após ele ir pro espaço e lá teve um problema no espaço e ele meio que adquire um vírus que dá esses poderes pra ele de se transformar em um lobisomem. Esse então é o lobisomem da Marvel, chamado de Jack Russell. E o nome dele, quando ele se transforma, é só o lobisomem mesmo. E diferente do Man-Wolf, cara, esse aqui, ele já nasceu com essa maldição de lobisomem, né? O seu pai, quando lutava contra o Conde Drácula, acabou sendo arranhado por um dos lobisomens que estavam tentando proteger o Drácula. E aí esse arranhão fez com que a família do Jack, né, do Jack Russell, que é esse o lobisomem, ficasse amaldiçoada para sempre. Porém, cara, mesmo com a família ali amaldiçoada, né, a linhagem dela amaldiçoada, não eram todas as pessoas ali da linhagem, né, os descendentes, que viravam lobisomem, eram poucos. E isso ficou até que um bom tempo ali esquecido entre essa família. Até que um dia nasceu o jovem Jack Russell e ele adquiriu esses poderes, nessa maldição de se transformar em um lobisomem. Jack constantemente luta contra essa maldição, tentando se livrar de ficar se transformando em lobo toda hora. Afinal, ele não tem muito controle sobre isso. A maioria dos lobisomens, cara, tanto na Marvel quanto na DC Comics, possuem super força, garras afiadas, super sentidos, fator de cura, uma agilidade monstruosa e uma resistência também monstruosa, cara. Obviamente existem outros lobisomens nos quadrinhos, né? Mas eu não vou ficar falando aqui de todos eles, porque esse vídeo aqui é pra falar sobre a licantropia, né? Essa maldição dos lobisomens, e não pra falar dos personagens que são lobisomens. Temos também, cara, a maldição da múmia. Pois é, cara, isso vem lá nos quadrinhos da própria Marvel. Tudo começou há 3.000 anos no Antigo Egito, com Nanktu, o filho do chefe de uma tribo do Egito, né? Acontece que essa tribo foi invadida e todos que estavam ali foram feitos de escravos. E aí, o Nankatu liderou uma revolta que os libertou, né? Libertou todo o seu povo. Só que lá, no meio de toda essa confusão, tinha também um mago lá no Egito, né? E ele meio que amaldiçoou com porções e feitiços ali, né? O Nankatu, para que ele sofresse por toda a eternidade,
por ter causado aquela revolta, né? E também por ter matado o faraó ali deles. E essa maldição que esse mago lançou no Cantu, cara, era a maldição da imortalidade. Então eles ainda prenderam o Cantu, né? Colocaram panos em volta dele e o prenderam dentro de uma espécie de tumba, né? Um caixão. E o deixou lá, Imagine, né, cara? que ele sofresse por toda a eternidade. Sofrer na eternidade, Afinal, tipo, cara, ele você é é... imortal, então Normalmente você prenderam pensa ele assim, debaixo da tipo, terra, num você caixão, vai ganhar a e ficar maldição lá da por imortalidade. Você vai eternidade pensar, sofrendo caraca, tô vivo, né? feito. Porque, como eu Mas falei, daí imortalidade, você né? vai ter Isso que também nos quadrinhos fez com que sofrer meio por causa que dessa maldição aí, enlouquecesse, cara. né? Qualquer pessoa enlouquecesse. E lá no século XX, cara, ele conseguiu se libertar e se transformou então na Múmia Viva, né? E esse realmente é o nome dele nos quadrinhos, Múmia Viva. Ele é tipo um anti-herói, já ajudou a SHIELD algumas vezes, né? E os seus poderes também são de força sobre-humana e essa imortalidade e também resistência, e ele também não precisa comer nem beber. Também, obviamente, não podemos esquecer do tipo de maldição que é chamado de maldições demoníacas. Demoníacas. Essas daí tem muitas, né, meu? A gente conhece algumas aí Caraca. de alguns personagens que fizeram pactos pra ter algum tipo de poder ou pra salvar alguém ou coisa do tipo, né? Os mais famosos é o Motoqueiro Fantasma, cara, o próprio Spawn e também o Constantine da DC. Nesse ramo de maldições demoníacas, cara, não tem só essas que as pessoas fazem pactos pra ter esses poderes, mas tem também alguns personagens que já nascem com essa ligação a essas maldições demoníacas, né? Como o caso do Noturno dos X-Men, cara. Pois é, o Noturno não é um mutante qualquer. Ele pertence à raça de mutantes amaldiçoados, né? Mutantes demônios, chamados de Neafins. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, no vídeo do pai do Mercúrio, o Azazel, que é o líder dos Neafins, cara. E esses demônios mutantes foram banidos para a dimensão do enxofre. Mas beleza, também tem outros personagens ligados a essas maldições infernais, né? Como a Ravena, cara, da DC Comics, que é filha de um demônio de uma outra dimensão. Então ela, querendo ou não, já acabou nascendo com essa maldição, né? Esses poderes aí demoníacos. A Satana e o Daimon Hellstrom também, cara, pois eles são filhos do próprio Satã. Pois é. Também temos aí o Etrigan, né, da DC Comics, que foi fundido com um demônio, quase como o Motoqueiro Fantasma foi na Marvel. Mas sim, tem vários outros personagens ligados a maldições demoníacas, pactos e esses poderes infernais, né? Não tem como ficar listando todos os personagens aqui. Mas bem, essas maldições demoníacas, cara, são as mais, digamos que, conhecidas por todo mundo, né? São as que mais aparecem nos quadrinhos, a criar a maior quantidade de personagens que tem esse tipo de maldições. A gente falou de maldições demoníacas e agora a gente já faz um gancho aqui com os vampiros, né? Maldição vampirística, né? Não pode deixar de fora também os vampiros, né? Tem os lobisomens, tem os demônios, tem que ter os vampiros também. É o Drácula. Tanto na Marvel quanto na DC Comics existem versões do Drácula. Porém, cara, eles não foram os primeiros vampiros e na verdade a gente não tem nem conhecimento de quem foi o primeiro vampiro, da onde que veio essa maldição dos vampiros, né? Tem gente que acha que veio um pouco do lado do inferno também, tem a ver com maldições infernais, né? Que acabou concedendo esses poderes aos vampiros. Afinal, muitos dos poderes dos vampiros é controlar essas criaturas da noite, mexer com fogo, não? Então parece que tem muitas ligações, né, com o próprio inferno. Então pode ser, cara, que essa maldição dos demônios que eu mencionei anteriormente, né, pode ter dado origem também a essa maldição dos vampiros. Se bem que tem uma história na DC Comics, né, do Andrew Bennett, cara, que é um vampiro da DC Comics, que diz que o Caim, na DC Comics, pode ter sido o primeiro vampiro de todos, né? Daí que veio toda essa maldição. Mas eu não tenho certeza disso, nerds. E tem muitos vampiros também de diversos tipos, tanto na Marvel quanto na DC Comics. Temos aí, por exemplo, Blade na Marvel, o Andrew Bennett da DC Comics, né? Dos quadrinhos Eu, o Vampiro, que eu já mencionei, Spitfire também na Marvel e vários outros, né? Não tem como ficar citando todos os vampiros aqui. Mas aí você pode falar, cara, mas você esqueceu do Morbius ou então do Homem-Morcego? eu não esqueci, eles cara. foram eles outro dois, tipo, né? O Morbius e o Homem-Morcego, O jeito são que eles vampiros adquiriram. feitos geneticamente, Artificial. né? Eles não são vampiros sobrenaturais como o caso do Drácula, por exemplo. Eles, Inclusive, eles o também jeito não que eles sofrem adquirem é com bem as mesmas diferente fraquezas. comparado. O Drácula tem aquele lance lá de que se pegar luz solar, ele acaba se queimando, se estaca também. O Morbius mata já ele, não tem bala de isso. prata, essas coisas. Alho mata ele, tem todo esse lance aí. Já com o Morbius, cara, ele não sofre dessas fraquezas que vampiros sobrenaturais comuns sofrem, né? Ele foi feito geneticamente, então
É outro tipo de vampiro, digamos assim. Mas sim, cara, eu ainda considero eles como vampiros, portanto são amaldiçoados, digamos assim, né? É uma maldição. E também não podemos esquecer, nerds, da maldição dos deviantes da Marvel, cara. Aquela raça da onde o Thanos pertence também, né? Eles são o experimento dos Celestiais que acabou dando errado, né? E acabou criando então essa raça. E por eles ter dado errado, eles meio que foram sim amaldiçoados pelos Celestiais, com aparências horríveis e uma personalidade instável, fazendo deles então vilões com muita raiva. Eles eram da Terra, cara, assim como os humanos. E aí os Celestiais chegaram aqui, pegaram essa raça, começaram a fazer uns experimentos com ele. Isso tudo na mesma época em que a gente também era ali os homens das cavernas, né? Os Celestiais poderiam ter pegado a gente e feito os mesmos experimentos, aí teria amaldiçoado a gente, os humanos, mas eles não fizeram isso. Na verdade eles fizeram sim, só que ele meio que trouxe uma maldição, digamos assim, que foi o gene X, que deu origem aos poderes dos mutantes, né? Essa foi os experimentos que eles fizeram com os humanos. E aí, com os deviantes, acabou que deu muito errado. Então foi uma maldição muito ruim que eles fizeram. Talvez, se eles não tivessem mexido com a raça dos deviantes, eles poderiam ter evoluído igual os seres humanos e tá aí de boa até hoje. Mas os Celestiais meteram o bedelho ali no meio, cara, e fez com que eles virassem vilões, como o caso do Thanos aí, por exemplo. Os Deviantes possuem poderes diferentes, cara, e muitos deles possuem vários poderes, como super força, inteligência, e alguns têm longevidade, alguns ainda podem voar e também podem disparar energia. Também temos que lembrar das maldições que são lançadas por algum personagem, como o caso do Deadpool, cara. Ele possui uma maldição que faz com que ele não possa morrer, né? É quase igual aquela da múmia lá, uma maldição da imortalidade. Isso aconteceu nos quadrinhos porque o Thanos estava com ciúme do Deadpool. Porque se o Deadpool morresse, ele poderia se encontrar com a entidade da morte, né? Que o Thanos tanto amava naquela época. E aí o Thanos ficou ciumento, então lançou essa maldição no Deadpool, fazendo com que ele se regenere de absolutamente tudo, cara. Por isso o fator de cura dele é tão absurdo. Também tem os personagens que consideram os seus próprios poderes como uma maldição, como o caso do Raio Negro, cara, o líder dos Inumanos. Que o cara não pode nem abrir a boca pra falar nada, pra conseguir beijar ninguém que, bum, acaba matando todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado. O Bruce Banner, cara, também considera o Hulk uma maldição, né? Em algumas histórias da Marvel ele até vira amiguinho do Hulk, em outras ele considera o Hulk sim uma maldição e quer tentar se livrar do Hulk a todo custo, porque o Bruce Banner não consegue viver uma vida tranquila. Se ele tiver uma alta adrenalina no corpo, o Hulk pode acabar saindo, então ele não consegue ter relações com outras mulheres e várias outras coisas do tipo, cara. Tem também a vampira dos X-Men, cara, que não pode tocar em ninguém, né, senão ela acaba machucando e sugando a energia vital daquela pessoa. Tem o Fera dos X-Men, que também não gosta da sua aparência, e vários outros personagens. A lista é extensa de personagens que acham que os seus poderes acabam sendo algum tipo de maldição, né? Bom, nerds, então na minha opinião, essas são as principais Realmente, maldições muitas dos quadrinhos, maldições cara. aí, Se eu esqueci algumas alguma, bem mais comenta aqui poderosas embaixo. que a E se outras, você quiser continuar outras vendo que vídeos só mudam a diferentes, aparência do se personagem e não... comenta aqui as suas ideias, Além de dar se uma inscreve no canal super e também força, as deixa coisas, o mas like, não é lá comenta aqui essas se você coisas, né? curtiu. Falou, valeu, nerds, tamo junto e fui. Então, porque dependendo do tipo de poder que você ganha com essa maldição, tem muitos personagens aí que tem poderes absurdamente grandes por causa dessa maldição, mas acaba odiando, né? O que esse poder traz consigo, né? Então, que nem o Hulk mesmo. O Hulk é muito poderoso, mas ele tem que abrir mão de muitas coisas. Tem os casos dos motoqueiros fantasmas também, que realmente, tipo, outro poder muito absurdamente grande, mas você tem que seguir o coisa ruim lá. Complicado, cara, complicado. Você tem que ser o servo dele. Tem os lobisomem que, tipo, às vezes alguns podem perder o controle e acabar machucando. Tem os vampiros que tem o bagulho de sede por sangue. Ele não pode sair na luz do dia. É complicado, muito complicado mesmo. Poderes realmente fortes que deixam o personagem bem mais forte comparado ao normal. Só que acaba dando umas desvantagens também consigo, né? Tipo, dá vantagem, dá, mas dá desvantagem também. Então é meio complicado você pegar esse tipo de poder que além de dar as vantagens, também dá desvantagem, né? Porque daí você acaba fazendo o quê, né? Mas ainda assim foi bem interessante essa lista aqui. Realmente teve muitos personagens que apareceram aqui que tem poderes que acabam deixando eles mais fortes, mas sendo odiado por assim, né, dizer.
Mas realmente, que nem no caso do motoqueiro fantasma, que eu acho muito foda o poder dele, mas você tem que seguir um certo risco pra esse tipo de poder. E eu não teria coragem de fazer isso, não. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música que tá pedindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.